Olá, você que sempre acompanha o blog do Ivanaldo Filho, o canal do Ivanaldo Filho. Vamos agora com informações, notícias do nosso blog, para você ficar muito bem informado. Serra Talhada tem segundo caso confirmado para coronavírus. Construção da nova escola Joana Freire continua em andamento no bairro Carnaíba Velha, aqui em Carnaíba. Você também vai conferir todos os casos confirmados por coronavírus. Entre eles está Serra Talhada. Arco Verde registra 2 novos casos suspeitos de Covid-19, com 3 confirmados, e descarta o da primeira criança de 3 anos. Salgueiro tem 5 casos confirmados por Covid-19. Prefeitura de Flores intensifica trabalho de prevenção e combate ao coronavírus na Feira Livre da cidade. Morre o cantor Moraes Moreira, aos 72 anos, ex-integrante da Novos Baianos. A partir desta segunda-feira, famílias poderão pedir tarifa social na conta de luz pelo WhatsApp. Eleitor tem menos de um mês para regularizar título. Estados acertam nas restrições contra o avanço do vírus, afirma grupo da USP. Compesa informa que Quixaba será abastecida por caminhões-pipa enquanto conserta vazamento. Receita regulariza 11 milhões de CPFs com pendências eleitorais. Veja se o seu está entre eles. Agências do trabalho reabrem nesta terça-feira 14 em Pernambuco. Atendimento online permanece. Estados Unidos contabilizam 1.514 mortos por coronavírus em 24 horas. Um mês após primeiros registros, Pernambuco tem 960 casos e 85 mortos. Serra Talhada tem segundo caso confirmado para coronavírus. A Secretaria de Saúde de Serra Talhada, no sertão de Pernambuco, informou que nesta segunda-feira, 13 de abril, o município tem mais um caso confirmado para Covid-19. Trata-se da criança de 3 meses, do sexo feminino, que foi internada no Hospital da Restauração em Recife, com sintomas de síndrome respiratória aguda grave, testou positivo para Covid-19. Portanto, Serra Talhada tem neste momento 6 casos em investigação, 6 casos descartados e 2 casos confirmados de Covid-19. As obras da nova escola Joana Freire continuam no bairro Carnaíba Velha, na sede do município de Carnaíba, interior de Pernambuco, e estão sendo investidos cerca de R$1,5 milhão. A unidade escolar está construída no antigo campo de futebol conhecido por Poeirão. De acordo com a Secretaria de Educação, quando estiver concluída, a nova Joana Freire proporcionará sala de professores, piscinas, quadra, banheiros, biblioteca, refeitório, cozinha e muito mais. Confira agora os municípios com casos confirmados por coronavírus, entre eles está Serra Talhada. Neste domingo, 12 de abril, Pernambuco confirmou 149 casos da Covid-19. Agora, o estado totaliza 960 casos confirmados. Desses, 548 estão em isolamento domiciliar e 281 internados, sendo 41 em UTI e 241 em leitos de enfermaria. Além disso, o boletim aponta 46 pacientes já recuperados da doença. Também foram confirmados laboratorialmente 13 novos óbitos, 3 mulheres e um homem. E 10 homens, aliás, com idades entre 42 e 84 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 3 de abril e 11 de abril nas cidades do Recife, Vitória de Santo Antão, Palmares, Cabo de Santo Agostinho, São Lourenço da Mata, Goiânia, Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes e Limoeiro. Com isso, o estado totaliza 85 mortes pela Covid-19. Até agora, os casos confirmados estão distribuídos por 51 municípios: Abreu e Lima, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Xangrande,
Glória do Goitá, Igaraçu, Ipojuca, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista, Pombos, Recife, São Lourenço da Mata, Vitória de Santo Antão, Bom Jardim, Carpina, João Alfredo, Lagoa do Carro, Limoeiro, Machados, Passira, Paudalho, Tracunhaém, Catende, Gameleira, Palmares, Quipapá, São José da Coroa Grande, Belo Jardim, Cachoeirinha, Caruaru, Frei Miguelinho, Santa Cruz do Capibaribe, São Bento do Una, São Caetano, Toritama, Bom Conselho, Capoeiras, Garanhuns, Arco Verde, Sertânia, Salgueiro, Petrolina, Ipubi, Serra Talhada, Aliança, Goiânia, Macaparana e Timbaúba, além do arquipélago de Fernando de Noronha e da ocorrência de pacientes em outros estados e países. Com relação à testagem dos profissionais de saúde com sintomas de gripe em Pernambuco, até agora 279 casos foram confirmados e 247 descartados. O estado foi o primeiro do país a criar um protocolo para testar os profissionais da área da saúde. As testagens abrangem os profissionais de todas as unidades hospitalares, sejam públicas, estaduais e municipais ou privadas. Os novos óbitos confirmados foram um homem de 68 anos, residente de Vitória de Santo Antão, óbito em 3 de abril, tinha hipertensão arterial e era ex-tabagista. Homem de 68 anos, residente de Palmares, óbito em 11 de abril, tinha insuficiência renal. Homem de 60 anos, residente no Cabo de Santo Agostinho, óbito em 10 de abril. Mulher de 69 anos, residente em São Lourenço da Mata, óbito em 11 de abril, tinha arritmia cardíaca. Homem de 42 anos, residente de São Lourenço da Mata, óbito em 10 de abril, tinha hipertensão e diabetes mellitus. Mulher de 77 anos, residente de Goiânia, óbito em 9 de abril, tinha diabetes. Mulher de 73 anos, residente de Camaragibe, óbito em 5 de abril, tinha diabetes e hipertensão. Homem, 84 anos, residente de Jaboatão dos Guararapes, óbito em 10 de abril. Homem de 61 anos, residente de Limoeiro, óbito em 11 de abril, tinha hipertensão e diabetes. Homem de 66 anos, residente de Recife, óbito em 10 de abril, tinha hipertensão arterial. Homem de 50 anos, residente de Recife, óbito em 10 de abril, tinha diabetes. Homem de 66 anos, residente de Recife, óbito em 11 de abril, tinha epilepsia. Homem de 73 anos, residente de Jaboatão dos Guararapes, óbito em 10 de abril, histórico de acidente vascular cerebral. Arco Verde registra 2 novos casos suspeitos de Covid-19, com 3 confirmados e descarta o da primeira criança de 3 anos. Neste domingo, 12 de abril de 2020, a Secretaria de Saúde de Arco Verde informa que foram registrados 2 novos casos suspeitos de Covid-19. São 2 homens, um de 62 anos e outro de 85. Uma das crianças de 3 anos, que estava em investigação, teve o teste negativo e, portanto, o boletim diário fica com 4 suspeitos, 10 descartados, 3 confirmados, sendo um óbito entre estes confirmados. O governo de Pernambuco confirma mais 144 casos do novo coronavírus, sendo mais 13 mortes entre o dia 3 e 11 de abril. São no total de 85 óbitos e 960 casos confirmados no estado. Os números revelam o aumento da disseminação do Covid-19. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, manter-se em isolamento social é a melhor maneira de diminuir a proliferação. Todos precisam colaborar. Quem puder ficar em casa, fique. Para dúvidas, denúncias ou sugestões, ligue para o Disque Coronavírus do município 0800 281 5589 e 3821 0082. Secretaria de Saúde Arco Verde. Essa foi a fonte dessa matéria. Salgueiro tem 5 casos confirmados de Covid-19. Saiu neste domingo 12 o resultado de mais um caso confirmado de infecção pelo novo coronavírus em Salgueiro. É a segunda confirmação feita pelo Laboratório Central de Pernambuco, LACEN.
Agora, o município soma 5 casos confirmados, 2 pelo LACEN Pernambuco e 3 por um laboratório privado da cidade. De acordo com a prefeitura, o paciente confirmado é um homem de 42 anos que está internado em estado grave no Hospital Regional Inácio de Sá. Ele não tem histórico de viagem nem contato com as outras pessoas que contraíram o vírus. Isso torna a transmissão comunitária quando não se sabe quem transmitiu o vírus. A informação em parceria com o blog do Ivanaldo Filho, do blog Alvinho Patriota. Prefeitura de Flores intensifica trabalho de prevenção e combate ao coronavírus na Feira Livre da cidade. Vamos conferir mais esta matéria. Na manhã desta segunda-feira, 13 de abril, a Prefeitura Municipal de Flores, no sertão de Pernambuco, através das Secretarias de Saúde e Infraestrutura, esteve realizando um trabalho operacional de prevenção e combate ao coronavírus na Feira Livre da cidade. As ações foram montadas para o funcionamento parcial da feira, apenas para a venda de frutas, verduras, feijão, arroz, farinha e dentre outros alimentos. Na ocasião, aconteceu a distribuição de máscaras, álcool em gel e água sanitária. Os serviços foram acompanhados de perto pelo prefeito Marcondes Santana, que na oportunidade presenciou a desinfecção de todo o pátio da feira, praça e bancas, promovendo o trabalho educativo voltado para os procedimentos sanitários. Morre o cantor Moraes Moreira aos 72 anos, ex-integrante da Novos Baianos. O cantor e compositor Moraes Moreira morreu nesta segunda-feira 13 em sua casa no Rio de Janeiro. A notícia foi confirmada pelo Correio 24 Horas da Bahia, parceiro do JC através do também cantor e compositor Paulinho Boca de Cantor, amigo do artista e integrante dos Novos Baianos. Muito emocionado, Paulinho mal conseguia falar e cantou que ele faleceu durante o sono. A causa da morte de Moraes ainda não foi informada. Também não há informação sobre quando e onde será o sepultamento. A vida e obra, nascido Antônio Carlos Moreira Pires na cidade de Ituaçu, Moraes começou a carreira tocando sanfona em festas de São João. Na adolescência, aprendeu a tocar violão enquanto estudava em Caculé. Depois se mudou para Salvador e conheceu Tom Zé. Formou com Baby Consuelo, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão, os Novos Baianos, ficando com o grupo de 1969 até 1975. Com Luiz Galvão, compôs a maioria das canções do grupo, que é responsável por um dos discos mais icônicos da música brasileira. Acabou o Choraré, de 72. 3 anos depois, saiu em carreira solo, lançando mais de 20 discos. Essa é a informação do JC do Jornal Correio para a Rede Nordeste, também aqui no blog do Ivanaldo Filho. A partir desta segunda, famílias poderão pedir tarifa social na conta de luz pelo WhatsApp. As famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, com renda mensal por pessoa menor ou igual ao meio salário mínimo, poderão solicitar a inclusão da tarifa social na conta da energia a partir desta segunda 13 por meio do WhatsApp na Neoenergia, que é a distribuidora de energia elétrica da CELP. O número de WhatsApp da CELP para quem deseja realizar a solicitação da tarifa social na conta de luz é 81-3217-6990. Ao entrar em contato, o cliente precisa informar o número do contrato da conta de luz e o número de identificação social NIS. A concessionária de energia acessará o banco de dados do governo federal e, confirmadas as informações, começará o prazo de 5 dias úteis para a inclusão da tarifa social de energia. O cliente passará a ter o benefício na próxima fatura. Para o beneficiário que não é titular do contrato, a exemplo de pessoas que moram em residências alugadas, será necessária a inclusão do CPF e do RG do portador do NIS. Neste caso, é preciso fotografar a documentação e enviar pelo WhatsApp, juntamente com o número do NIS.
O cadastramento também pode ser realizado pelo site da concessionária de energia. Na última quarta-feira, 8, a medida provisória número 950 foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União, determinando que a população pobre com consumo mensal de energia elétrica inferior ou igual a 220 kWh está isenta de pagar a conta de luz no período de 1º de abril a 30 de junho deste ano por causa do novo coronavírus. Os descontos são relativos à tarifa de fornecimento de energia elétrica dos consumidores incluídos na tarifa social. Uma informação do portal Folha de Pernambuco. Eleitor tem menos de um mês para regularizar o título. Os cidadãos que não estão em dia com o título de eleitor têm até 6 de maio para regularizar a situação. Após o prazo, quem estiver com pendências no documento não poderá votar nas eleições municipais de outubro, quando serão eleitos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores nos 5.568 municípios do país. Além de ficar impedido de votar, o cidadão que tem o título cancelado fica impedido de tirar passaporte, tomar posse em cargos públicos, fazer matrícula em universidades públicas, entre outras restrições. O prazo também deve ser observado pelos jovens de 16 anos que vão votar pela primeira vez e querem solicitar o documento. Com o fim do prazo, o cadastro eleitoral será fechado e nenhuma alteração será permitida. Somente a impressão da segunda via do título será autorizada. A medida é necessária para que a Justiça Eleitoral possa saber a quantidade de eleitores que estão em dia com o documento e poderão votar. No ano passado, 2.400.000 de títulos foram cancelados porque os eleitores deixaram de votar e justificaram a ausência por 3 eleições seguidas. Cada turno equivale a uma eleição. Como regularizar? Para regularizar o título, o cidadão deve comparecer ao cartório eleitoral próximo à sua residência, preencher o requerimento do alistamento eleitoral e apresentar um documento oficial com foto. Além disso, será cobrada a multa de R$ 3,51 por turno a que o eleitor deixou de comparecer. O prazo para fazer a solicitação termina no dia 6 de maio, último dia para a emissão do título e alteração de domicílio eleitoral antes das eleições. A situação de cada eleitor pode ser verificada no site do Tribunal Superior Eleitoral TSE. O primeiro turno será realizado no dia 4 de outubro. Se necessário, o segundo turno será no dia 25 do mesmo mês. Cerca de 146 milhões de eleitores estarão aptos a votar. Apesar dos transtornos causados pela pandemia do coronavírus, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que o calendário dos procedimentos preparatórios das eleições está mantido. Na última semana, a presidente do tribunal, ministra Rosa Weber, criou um grupo de trabalho para avaliar os impactos da pandemia na Justiça Eleitoral. Informações da Agência Brasil no blog do Ivonaldo Filho. Estados acertam nas restrições contra avanço do vírus, afirma grupo da USP. A maioria dos estados acertou ao adotar políticas para restringir a circulação de pessoas contra o avanço do coronavírus, impondo medidas drásticas quando havia poucos casos de infecção conhecidos, segundo o grupo de pesquisadores da USP, Universidade de São Paulo. Os governadores reagiram rapidamente ao avanço da epidemia com as medidas de distanciamento social e mantiveram estas políticas por um número de dias prolongado. Em alguns estados, antes mesmo que os primeiros casos de Covid-19 fossem notificados, afirmam os pesquisadores. Vários estados responderam cedo à situação de acordo com as orientações da OMS, Organização Mundial de Saúde, e com mais clareza que o governo federal, diz a cientista política Lorena Barberi, a coordenadora do grupo. Eles entenderam que essas medidas são importantes para controlar o contágio. Parte de uma rede multidisciplinar que começou a estudar o impacto das políticas de combate ao coronavírus no Brasil, o grupo adotou a mesma metodologia que pesquisadores da Universidade de Oxford desenvolveram para monitorar medidas adotadas por governos de vários países. Uma informação da Folha Press.
Compesa informa que Quixaba será abastecida por caminhões-pipa enquanto conserta vazamento. A Compesa informa que foi identificado um vazamento no trevo entre Carnaíba e Quixaba no último sábado 11. A equipe está trabalhando no local, mas o serviço é de grande complexidade e será necessário substituir um trecho da adutora. Para executar o serviço, o fornecimento de água foi suspenso para Quixaba. Enquanto isso, os moradores serão atendidos por caminhões-pipa, conforme o calendário. A Receita regulariza 11 milhões de CPFs com pendências eleitorais. Veja se o seu está entre eles. A Receita Federal finalizou no último dia 11 a regularização de 11 milhões de CPFs que tinham pendências com a Justiça Federal. Ter o CPF regularizado na base e o cadastro único é importante para que o beneficiário receba a renda básica emergencial de R$ 600 pago pelo governo federal. Foi finalizado o processamento dos CPFs com pendências de natureza eleitoral nas bases administradas pela Receita Federal. Gradativamente, essas alterações estão sendo consumidas nos sistemas da Caixa Econômica Federal e Dataprev para fins do cadastro no auxílio emergencial decorrente da Covid-19, informou a Receita em nota. A Receita Federal, no entanto, esclareceu que não são todos os 11 milhões que se encaixam no perfil dos beneficiários. Tem direito ao auxílio aqueles que estão inscritas no CadÚnico até o dia 20 de março. Microempreendedores individuais, contribuintes individuais ou facultativos no Instituto Nacional do Seguro Social INSS, informais, sem inscrição em programas sociais, nem contribuir para o INSS e inscritos no Bolsa Família. Os beneficiários precisam ter mais de 18 anos de idade e cadastro de pessoa física CPF ativo. Ter renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, R$ 522,50. Ter renda mensal até 3 salários mínimos de R$ 3.135 na família inteira, não ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018. Mais uma informação da Agência Brasil no blog do Ivonaldo Filho. Agências de trabalho reabrem nesta terça-feira 14 em Pernambuco. Atendimento online permanece. Nesta terça-feira 14, as agências de trabalho de Pernambuco serão reabertas prioritariamente para atender pessoas que precisam dar entrada no seguro-desemprego. A medida foi anunciada pelo governador do estado, Paulo Câmara, na última quarta-feira 8, e os atendimentos estarão sendo realizados em esquemas para evitar aglomeração de pessoas por conta da pandemia do novo coronavírus. A reabertura das agências visa atender os que têm dificuldade de acesso à internet e não conseguem realizar solicitações via web. Serão 30 agências do trabalho reabertas em 11 regiões de desenvolvimento do estado. Serviços realizados de forma online pelo núcleo de atendimento permanecerão sendo oferecidos, como informações sobre o seguro-desemprego, acesso à carteira digital do trabalho, intermediação de mão de obra. O agendamento para atendimento terá como prioridade pessoas que precisam acessar o seguro-desemprego. Todas as unidades das agências do trabalho irão desenvolver uma série de cuidados para oferecer segurança ao público e funcionários, para não formar filas e evitar aglomerações. Os atendimentos em agências do trabalho deverão ser agendados pelo canal www.cidadão.pe.gov.br. Estados Unidos contabilizam 1.514 mortos por coronavírus em 24 horas. Os Estados Unidos registraram 1.514 mortes relacionadas à pandemia de coronavírus nas últimas 24 horas. De acordo com uma contagem da Universidade Johns Hopkins, às 20h30 horário local deste domingo, o número de mortes foi menor do que o número do dia anterior, de 1920. A pandemia já matou pelo menos 22.020 pessoas nos Estados Unidos, mais do que qualquer outro país. Os Estados Unidos também lideram o mundo de longe no número de infecções confirmadas, com 555.313 pela contagem na universidade sediada em Baltimore,
Fonte AFP e blog do Ivonaldo Filho. Um mês após primeiros registros, Pernambuco tem 960 casos e 85 mortos. Neste domingo de Páscoa 12, estamos a exatos um mês da confirmação dos primeiros casos da Covid-19 em Pernambuco. Segundo o boletim oficial divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde neste domingo 12, nesses últimos 30 dias, o estado saltou de 2 para 960 pacientes positivos para o novo coronavírus. Apesar desse crescimento, os números estão bem longe de representar a realidade. Em coletiva, na semana passada, o médico e secretário de Saúde do Recife, Jailson Correia, chegou a afirmar que os casos testados e confirmados chegam a representar apenas uma média de 15% a 20% do total de infectados no estado, que podem chegar a mais de 6 contaminados em Pernambuco. Cerca de 80% de casos reais contaminados pelo novo coronavírus dizem respeito aos pacientes com sintomas gripais, leves e ou assintomáticos, que não estão sendo testados. Esses pacientes representam um dos maiores desafios dos governos atualmente, por serem dos maiores vetores de transmissão do vírus. O secretário estadual de Saúde, André Longo, justificou que nas 2 últimas semanas, Pernambuco vem aumentando a curva da Covid-19, quando o estado começou a ampliar a capacidade de testagem. Essa ampliação foi possibilitada, entre outros, pela parceria do governo do estado com a Fiocruz no Rio de Janeiro e com o Instituto Ageu Magalhães, vinculado à Universidade Federal de Pernambuco, UFPE. Pernambuco tem hoje cerca de 6.000 kits de testagem, sendo disponibilizada uma média diária de 300 testes, parte destinada a profissionais de saúde e de segurança. Informações através de Rosália Vasconcelos, do Diário de Pernambuco, também do blog do Ivonaldo Filho.